Olá, canal Palavras de Bênção, estar de volta trazendo a palavra de Deus até você. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 32, versos 6 e 7, diz o seguinte: No dia seguinte eles se levantaram cedo, ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica. O povo sentou-se para comer e beber. Depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Um outro texto que está no livro de Gálatas 5, 19 a 21, diz assim: As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mais um texto da Bíblia, em Romanos 8,13, vai dizer assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados a obra do corpo, vivereis. E ainda no livro de Deuteronômio 9, de 7 a 21, e também os versículos 25 a 29, também vai falar exatamente do assunto que eu quero compartilhar com você nesta mensagem. Por isso eu fiz questão de ler 3 textos da Bíblia e mais uma referência, porque o que eu vou falar, eu não quero que pareça que é minha opinião. Não, não é minha opinião. Não é o meu ponto de vista, mas é o que a Bíblia diz. O que é que eu vou tratar nessa mensagem? O que Deus pensa do carnaval. Isso mesmo. Eu quero falar sobre o carnaval, mas por isso eu li esses 3 textos. Por isso eu vou falar ainda durante essa mensagem alguns textos da Bíblia, porque precisa ficar muito claro que eu não estou aqui expressando a minha opinião sobre o carnaval. Não, eu estou falando o que a Bíblia diz. Na época bíblica não tinha carnaval. Por isso, não temos na Bíblia nada que fale especificamente dele. No entanto, os textos lidos nos ajudam a entender, nos ajudam a enxergar que Deus odeia, que Deus detesta o carnaval e outras festas parecidas com ela. Festas que até existiam na antiguidade. Por isso o texto de Êxodo vai falar isso. Por isso que dentro desse texto de Êxodo e os outros textos lidos, vai nos mostrar que o carnaval é uma festa da carnalidade, onde a sensualidade é exaltada, a imoralidade sexual é praticada sem nenhum pudor. E aquele que ama a Deus e obedece o que ele diz, não pode praticar essas coisas, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Diante de tudo isso, eu quero analisar, à luz da Bíblia, por que Deus odeia o carnaval. Por que Deus abomina, por que Deus detesta o carnaval. Primeiro, Deus odeia o carnaval porque o que acontece nele não é edificante, não edifica. A mídia fatura alto com o carnaval e esconde o máximo possível a situação que acontece, o estrago que o carnaval faz, as questões de gravidez indesejada, casamentos destruídos, mortes no volante, briga, prisões, tudo isso.
acontece no carnaval. A mídia não mostra esse lado. A mídia procura mostrar o que é bonito, o que é beleza. Aliás, quero aqui abrir um parênteses para dizer isso. Na minha opinião, as coisas que eles mostram como fantasia, como alegoria, culturalmente falando, pode ser até bonito. Pode ser até bonito, mas não traz nenhuma edificação. A Bíblia ainda vai dizer o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até altas horas da noite, até que o vinho os esquenta. Lira, harpa, tamborim, flauta, vinho nos seus banquetes. Porém, não considere os feitos do Senhor, nem olhem para as obras da carne. Isaías 5, 11 a 12. Deus odeia o carnaval porque nele as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Existem prazeres em nossa vida que não são pecado, mas o carnaval, o foco é para os prazeres pecaminosos. Podemos citar alguns deles, como eu já falei aqui: a sensualidade, a sexualidade, a prostituição, tudo isso. Mas a Bíblia também vai dizer isso. Por isso eu deixei muito claro aqui, não é a minha opinião, é a opinião da Bíblia. É o que a Bíblia fala. Olha só: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Ou seja, Deus odeia o carnaval por isso, porque amam mais os prazeres da carne do que a Deus. Não existe espaço para Deus no carnaval. Por isso Deus não ama, detesta, odeia o carnaval. Deus não se faz presente no carnaval. A grande diferença das festas que faziam na época bíblica: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas ao Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas minhas festas. Levítico 23, 2. Veja, Deus ama festa. Deus gosta de festas, mas festas dedicadas a Ele. Festas que edificam a vida das pessoas e traz alegria. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois está separado quem pode comer ou que pode se alegrar. Eclesiastes 2, 24. Deus odeia o carnaval porque é um perigo para as pessoas. Podem colocar fogo no peito sem queimar a roupa. Provérbios 6, 27. Mas é só uma festinha. Não tem problema algum. Não tem maldade. É cultural. Não, a pessoa se diverte, se alegra. Mas não há nada de bom no carnaval. Deus odeia o carnaval porque aquilo que se canta não agrada a Ele. Me mostre uma música no carnaval que traz uma letra que edifica, que abençoa a vida de alguém. Não existe. Então Deus odeia o carnaval porque a música, na verdade, não pode nem ser chamada de música. A verdade é essa. A Bíblia vai dizer novamente, mais uma vez a Bíblia: e não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 a 20. Ou seja, Deus fala para cantar a Ele cânticos espirituais, cânticos que alegram o coração de Deus. Deus odeia o carnaval porque é espiritualmente danoso.
Carnaval é festa da carnalidade, da sensualidade, como eu já disse. A Bíblia fala muito sobre isso. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Foge também das paixões da juventude, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. 2 Timóteo 2:22. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeira, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Romanos 13:14. Veja, eu estou mostrando a Bíblia. Eu estou mostrando que Deus odeia o carnaval, Deus não se agrada do carnaval, e estou mostrando isso com respaldo da Bíblia. Deus odeia o carnaval porque é economicamente injusto. Olha os milhões que são gastos no carnaval. Poderia estar sendo investido em coisas muito mais proveitosas. Deus odeia o carnaval porque é socialmente prejudicial. Crescem as doenças, gripe, herpes, conjuntivite, hepatite, AIDS, aborto, gravidez indesejada. Em um período, segundo as pesquisas da própria imprensa, em 4 dias de carnaval, em 2023, foram registradas 2.785 acidentes, 1.786 feridos, 120 mortos. Isso que ficou registrado pela imprensa. E aquilo que não foi registrado? Deus odeia o carnaval, e porque nós, cristãos, ou aqueles que amam e obedecem a Deus, não devem fazer parte dessa festa. É uma festa pagã, com práticas pagãs. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires e se inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente morrerás. Deuteronômio 8:9. É uma festa pagã. Como eu já disse, é uma celebração da carnalidade, da imoralidade. 1 João 2,16. É uma festa de práticas vergonhosas. Romanos 6:21. É uma permissão à imoralidade e à prostituição. 1 Coríntios 5:11. É servir a 2 senhores. Serve-se à carne e serve-se a Deus. Mateus 6:24. É uma festa consagrada ao diabo e ao pecado. 1 Coríntios 10:21. É uma festa que destrói a instituição da família. Hebreus 13:4. É uma festa mundana. 1 João 2:16. Corrompe a sociedade. 1 Coríntios 15:33. Escandaliza os que amam a Deus. 1 Coríntios 8:10. Não edifica. 1 Coríntios 10:23. Produz inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Dá lugar ao diabo. Efésios 4:27. É o ambiente consagrado às obras da carne. Gálatas 5:19 e 21. É roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Incita o pecado. João 5:14. Afasta a imagem de Deus do coração do homem. 2 Coríntios 4:4. É prática dos que perecem. Romanos 8:8. Corrompe a santidade. 2 Coríntios 11:3. É deste mundo a festa e não tem parte com Deus. 1 João 2:16. Vocês prestaram atenção? Quantos textos bíblicos eu citei aqui entendem porque Deus detesta o carnaval, porque Deus odeia o carnaval, porque Ele criou a mim e a você, imagem e semelhança dEle. Ele nos criou para sermos a sua aparência, a sua imagem, não vivermos conforme a carne. Por tudo isso é inconcebível
que uma pessoa que seja obediente, comprometida com Cristo, tenha alguma admiração ou alegria no carnaval. Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Lembrando que aquele que ama as coisas deste mundo não toma parte com Deus, por se tornar inimigos de Deus, infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Tiago 4:4. Deus não se agrada do pecado, da imoralidade, da irresponsabilidade. Aqueles que vivem assim sofrem com culpa, com remorso, com afastamento de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Jesus está te chamando para tomar parte com Ele no reino dEle. Deus está fazendo esse convite. Eu mostrei aqui inúmeros textos que falam por que Deus odeia o carnaval. Por que Deus não se agrada do carnaval? A Bíblia deixa isso muito claro. Há uma historinha que é muito interessante. Conta-se que um peixe que nadava sossegado no fundo do rio, qual não foi a sua surpresa quando uma minhoca muito atraente apareceu de repente à sua frente? Minhocas não nadam, pensou ele. Mas atraído pelo movimento da minhoca, o peixe resolveu abocanhá-la e num pulo só fez vapt, comeu a minhoca. A minhoca estava na sua boca. De repente ele sentiu uma fisgada na boca. Quando ele foi ver, ele estava com um anzol preso à sua boca e ele foi pescado. Qual é a aplicação dessa historinha? Qual é a moral da história dessa ilustração? O carnaval é assim. O carnaval ele se apresenta bonito, atraente, e você vai e abocanha ele. E aí vem a fisgada do anzol do pecado na sua vida. Então, cuidado, pense bem. Eu não quero aqui expressar minha opinião sobre o carnaval, jamais. Eu quero expressar a opinião de Deus através da sua palavra, para você decidir. É você que, ouvindo essa mensagem, vendo esses textos bíblicos, lendo eles na sua casa, na sua Bíblia, você vai falar, você vai decidir o que você quer. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa escolher o lado de Deus, que é vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar comigo. O ratinho Roy. Roy é um ratinho que parece ser muito esperto, mas ele é muito curioso. Não pensa antes de fazer as coisas. Estão vendo aquele queijão? Parece estar muito gostoso, não é mesmo? Mas o que tem em cima do queijo? Parece uma caixa? Mas o que é na verdade? Uma armadilha pronta esperando o ratinho. Então, nosso ratinho Roy sente o cheiro da comida cheirosa e nem pensa duas vezes. Vai direto para lá. E quando chega, pronto. A armadilha fecha e ele é pego. Viram só? Assim também acontece com festas que não agradam a Deus, como o carnaval, por exemplo. Algumas pessoas saem pelas ruas fantasiadas, enquanto outras pessoas quase nem usam roupas. Nesta festa, todos parecem estarem felizes, por estarem satisfazendo os prazeres da própria carne. Parece até que o carnaval é uma festa de alegria, mas só parece. As músicas, as fantasias, são tudo uma armadilha. Mas nós somos muito inteligentes e não iremos cair nessa armadilha. O carnaval é lembrado como a festa da carne. Vamos agora aprender o que Deus diz sobre isto?
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu e você devemos dizer não ao carnaval. Aquelas pessoas que estão lá pulando são como o ratinho Roy, presa na armadilha. Elas estão lá porque ainda não conhecem a Deus. E nós devemos sempre fazer o que agrada a Deus.